primeira coisa que você precisa fazer é definir um ritmo de aposentadoria que você quer ter, né? Eu, com 40 anos hoje, se eu quiser me aposentar com 55, eu preciso determinar a data, eu preciso determinar qual seria um bom salário. Uhum. Então, de lá para cá, saber o quanto eu preciso poupar para ter esse salário, né? A partir do momento que você tem essa foto desenhada, você vai criar esse filme. Como é esse filme? Bem, eu tenho que fazer essa poupança todos os meses, preciso de alguma adequação ou outra, mas a partir do momento que você define isso lá no começo e que você começa o planejamento, que não é muito comum de brasileiro, né? Um planejamento de longuíssimo prazo. Uhum. É muito difícil a gente fazer, nossa geração principalmente, fazer algo que não tem um retorno imediato, né? A gente sempre, um retorno em 10 anos, 15 anos, você não vê, não é palpável, você fica protelando, tem 30 anos, daqui a 5 eu começo, daqui a 20 eu começo, né? Enfim. Então, é muito perigoso você não fazer isso desde o início. A partir do momento em que você já no dia 1, ganhei meu salário aqui e poupei 15% desse salário, aí o restante você tá livre para, obviamente, com responsabilidade fazer o que você quiser. Existe um conceito, não é cunhado por mim, mas eu já li tantos livros de finanças pessoais, porque a psicologia financeira é mais importante do que saber onde investir em si. Poupar é mais importante do que saber onde investir. O hábito de poupar. Então eu não vou atribuir a pessoa correta nesse momento, mas não é meu termo, que é o supérfluo desperdício. Há uma diferença muito grande quando você quer tomar aquele refrigerante no final do dia e comer aquela coxinha que lhe dá um prazer enorme. Ali custa, vamos supor aqui, R$10 por dia. Você vai fazer a conta anual, isso dá astronômicos quase R$2.500, R$2.600. Você fala, caramba, é uma viagem boa, né? Uma coxinha, uma Coca-Cola vira uma viagem boa. Mas isso é o que lhe deixa feliz durante o dia ali. Vou tomar... Enfim, a gente tem o hábito lá no escritório de tomar um açaí no fim do dia, né? Muitas pessoas se reúnem e tomam um açaí. Então isso é uma coisa que lhe dá prazer. Isso é um supérfluo. Ele é importante. Já o desperdício, a gente costuma muito olhar quando a gente tem filho, né? Que quer, eu quero fazer judô, quero fazer tênis, quero andar de bicicleta. E que é a melhor coisa, né? A melhor bicicleta, um melhor kimono, uma melhor raquete de tênis. Um mês depois, largou aquilo lá. Tal. Isso é o desperdício, né? Então, existem esses dois conceitos que eles são importantes a gente compreender o que é supérfluo e o que é desperdício, né? E se a gente não conhece os números que a gente tem, a gente não consegue gerenciar. Então, de forma ampla, resumido, planejamento financeiro, a gente precisa saber onde a gente quer estar lá na frente. A gente precisa ver o que precisa ser feito. Dentro desse que precisa ser feito, a gente precisa ganhar mais do que gasta, fazer essa poupança mês a mês, ou trimestre a trimestre, dependendo de como funciona seu salário, e seguir esse ritmo. É muito parecido com um planejamento quando você quer estar fit ou qualquer outra coisa. São coisas que você vê só com longo prazo. Né? Então, de forma resumida e simples, fácil, né? Parece muito fácil a gente chegar simplesmente, eu ganho X, vou gastar Y. Quando você abre o Instagram, e não tem como competir, né? Porque ele escuta tudo, ele lê o seu WhatsApp, a mesma empresa, né? Então, tá ali, toda hora ele bombardeando, alguma hora você vai ser vencido pelo consumo. Então, acho que a grande estratégia para um planejamento financeiro bem sucedido é você vencer o hábito de consumir. Esse é o primeiro ponto. E depois organizar isso tudo bonitinho, né? Para ir adentrar em investimentos e etc e tal. Tá claro que o problema não é meramente financeiro, ele passa por uma necessidade de ajuste psicológico, né? Já até recomendo que você já pecou invista nisso, né? Contratar um psicólogo para trabalhar o mindset. Muitas vezes é como a gente trabalha, tá? Como psicólogo. Mindset. E parece que esse lado da bucha do consumo, e são duas observações, algumas anotações que eu fiz aqui, uma em relação à aposentadoria. Gente, você que tá aí ralando no plantão, eu fiz isso, tá? Eu dormia no começo da minha formação. Eu acho que eu dormi em casa 3 vezes por semana de 7. Isso não é fácil, né? E aí você aguenta no primeiro ano, nos primeiros 5 anos, nos primeiros 10 anos. O cansaço vai chegar. A qualidade de entrega. E aí entra um fator, a judicialização e a percepção hoje da atividade de prestar serviço de saúde, ela está muito mais própria agora a uma percepção de venda de qualquer tipo de serviço. Então o nível de satisfação do usuário é muito cobrado, o que significa que você tem que estar muito bem
para continuar exercendo a tua profissão. Não adianta mais estar nesse pique de estar trocando de roupa em carro para estar fazendo 2, 3 plantões seguidos, porque isso ele não é sustentável. Já não era há muito tempo atrás, mas tem tornado-se cada vez menos sustentável, porque os ambientes de saúde e os consumidores desses ambientes, eles têm exigido uma postura, uma aparência, uma capacidade de tirocínio, de raciocínio, que é muito difícil conseguir numa pessoa que está cronicamente cansado. Aliado a isso, o conceito de aposentadoria, como o Diogo bem colocou, se aposentar com quantos anos e fazendo o quê? Porque talvez esse movimento, esse pique da gente hoje, está trabalhando 14, 16, 18 horas, isso não vai ser possível fisicamente, biologicamente falando, não vai ser possível. Então vai ter uma hora, sendo que a gente vai viver muito. É provável que nós sejamos uma geração que a barreira dos 80 anos, que já foi rompida em termos nacionais, a gente tem ainda diferenças regionais, mas a gente já está com expectativa de vida, Covid baixou um pouquinho, mas já estava beirando os 78. Então é provável que nossa geração tenha muita tranquilidade para dizer que vai viver até os 80. Mas é pouco provável que a gente tenha a capacidade e a vitalidade de viver até os 80 com essa força produtiva, dando plantão. Então, isso tem que ser adequado e quanto antes a gente comece a poupar, porque a mágica dos juros compostos, né? O pouquinho agora, mas somado-se ao pouquinho que você coloca, e os juros que rendeu sobre aquilo, e aos juros que rendeu sobre aquilo e sobre o volume total, faz mágica. Juro composto faz mágica naquele volume. Então, pensem nisso. Pense na necessidade de começar cedo. Eu não estou dizendo para ninguém, ainda muito jovem, fazer o corpo mole, não. Trabalhem. Mas só saibam que essa carga de trabalho, esse esforço que vocês estão sendo expostos, biologicamente vocês entendem disso, fisicamente, ela não é feita, nós não somos feitos para durar mantendo essa pressão durante muito tempo. A gente fadiga como material.